Onaie pergunta como ela vai e fala que ela está muito bonita. Ele pergunta qual o nome dela e diz que o nome dele é Nair. E depois que ela diz que o nome dela é Diane, ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa e fala que ele está tentando falar com ela. Ela diz que tem namorado e ele fala que lamenta muito em saber disso. E em seguida ele diz: caramba, ele te deixou aí sozinha andando a pé. Ele diz que o namorado dela deveria ter dado uma carona para ela, mas ela fala que só está dando uma caminhada. Ele pergunta se ela não pode ter amigos, mas ela diz que não. Ele pergunta por que não, ela fala porque ela tem namorado e que isso não pega bem. Ele pergunta se ela que chegou a essa conclusão ou se é o namorado dela que disse isso. E depois que ela diz que ela que pensa assim, ele fala que respeita isso. E em seguida deseja uma ótima caminhada para ela. Ele diz que não vai mentir e diz que ela é muito bonita. Ele fala que ela é uma gata, mas que não deu nenhuma abertura para ele. Ele fala que se essa não der certo, ele vai para a próxima. Ele diz: caramba, ela tá voltando mesmo. Ele fala que ela disse que tem um namorado, mas que agora está voltando toda sorridente. E fala que nós vamos ver o que ela vai dizer. Ela já chega perguntando se esse carro é dele e ele fala que é claro e pergunta e aí. Ela pergunta para onde ele estava indo, ele fala que estava indo para o carro dele e pergunta se ela gostou do carro dele. Ela diz que sim e fala que não sabia que esse carro era dele. Ele pergunta se seria melhor ele tentar falar com ela dentro do carro dele. Ela fala que só está tentando dizer que o carro dele é muito legal e que ela não sabia que esse carro era dele. Ele fala que ele não pode estar dentro do carro dele o tempo todo e pergunta se não é isso. E ela fala que é claro e diz que ela também estava indo para o carro dela. Ele pergunta e aí? E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela pergunta por que ele está falando assim. Ele fala que só está tratando da mesma maneira que ela o tratou no começo da conversa. E em seguida também diz que ela tem um namorado, pergunta se não é isso e fala que não é uma boa ideia ter uma amizade. E fala que pelo menos isso foi o que ele entendeu. Ela diz que eles podem ser amigáveis. Ele pergunta como amigáveis se eles não podem ser amigos. Ela fala que não vê problema algum em ser amigável. E ele pergunta: e o seu namorado, ele vai gostar disso? Ela pergunta por que ele está falando assim. Ele fala que só está falando com ela da mesma maneira que ela falou com ele no começo. E ela diz que com certeza ela não falou com ele dessa maneira. Ele pergunta o que fez ela voltar, afinal de contas ela já estava seguindo o caminho dela. E fala que ela disse que ela tem um namorado. Ele fala que o humor dela mudou completamente, mas que ela tinha dito que ela tem um namorado. Ele pergunta se ela não pretende ser fiel ao namorado dela, mas ela fala que não tem problema ser amigável. Ele pergunta como o namorado dela vai se sentir se souber que eles estão conversando. Ela diz que ele não vai se importar e ele pergunta: não vai se importar? Tem certeza disso? Ele fala que ela está mentindo, mas ela diz que não está mentindo. Ele pergunta: tem certeza que você não está mentindo? E ela diz que não. Ele pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz que só alguns meses. Ele pergunta: só alguns meses? E ela diz que sim. Ele pergunta quantos meses? 2? E ela fala que há 3 meses. Ele pergunta se então quer dizer que agora ela está conversando com outro homem. Ela diz que sim, mas que isso é normal conversar com outras pessoas. Mas ele diz que no começo ela fez parecer que não era. Ela diz que não tem nenhum problema conversar e pergunta se ele tem namorada. Ele fala que não tem namorada, mas que se ele tivesse uma namorada, com certeza ele não estaria ali conversando com ela. Ela pergunta se ele está falando sério e por que ele está dizendo isso. Ele fala que só está dizendo. E fala que com certeza ele não estaria ali conversando com ela nesse momento. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ele é um cara fiel e com certeza ele não faria isso. Ela fala que entende e ele pergunta se eles estão juntos então há 2 meses. E ela diz que há 3 meses. Ele pergunta por que ela voltou para falar com ele e ela diz que pensou por que não e que ela acha que ela foi muito hostil com ele no começo. E fala que ela achou melhor voltar para falar com ele e dizer que sente muito pelo começo. Ele pergunta como mesmo é o nome dela, se é Diane ou Dione, e ela fala que é Dione. E depois que ele descobre que ela não é de Houston, ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela fala que há 1 mês. E ele diz que ele também é novo por ali. Ele fala que acabou de se mudar para ali e fala que ele veio de Ohio. Ele pergunta se ela se mudou para ali ou se só está visitando, mas ela diz que se mudou para ali. Ele pergunta se ela
ela se mudou sozinha ou com o namorado dela e pergunta: você tem namorado, certo? E ele fala: caramba, você se mudou com o namorado, e pergunta se eles moram juntos. E ela diz que apesar de estar morando com ele, eles estão juntos há muito pouco tempo. E ela fala que ele é dali, e ele diz: caramba, então ele é daqui mesmo. E ele fala: caramba, você já se mudou e já conheceu alguém pra morar junto. E ela começa a rir. E ele fala: caramba, como você conseguiu morar com uma pessoa estando há tão pouco tempo aqui? Ela diz que eles se conheceram, se deram muito bem e que isso acabou acontecendo. Mas ela diz que não tem problema algum estar ali conversando com ele. Ele fala que ela está ali flertando com ele e ela pergunta: flertando? Ele fala que ele sente que ela está flertando com ele, que acabou de rir pra ele. Ele fala que quando uma mulher se aproxima pra conversar com você rindo desse jeito, pelo menos é o que parece. Ela diz que com certeza não é isso que está acontecendo e ele pergunta se não é e ela fala que não. E ele diz que tudo bem. Ela diz que eles só estão conversando e que eles podem ser amigos. Ele fala que ele não sabe se ele é capaz disso e fala que sempre rola um sentimento. Ela pergunta se ele acha isso, ele fala que ele se apega muito rápido e ela pergunta se é verdade. Ele fala que não quer começar a gostar dela, sendo que ela tem um namorado. E ela fala: caramba, nós podemos conversar sobre isso mais tarde. E ele pergunta se então ela vai aceitar sair com ele. E ela diz o quê? E ele fala que foi o que ela acabou de dizer pra ele. Ele fala que com certeza sim, eles vão poder se conhecer um pouco mais. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar e ela aceita. Ele fala que não vai mentir e diz que uma coisa é certa, fala que ela é muito bonita. Ele pergunta qual tipo dela e ela fala que com certeza alguém que saiba ganhar dinheiro, afinal de contas ela tem muitas despesas. Ele fala que então ela quer alguém que cuide dela e pergunta o que ela pode fazer também pelo parceiro dela. Ele pergunta se ela ajudaria com as despesas e o que ela acha de 50% para cada um. E ela pergunta: 50% pagar as contas? E ele diz que sim. E em seguida ela diz que ela não faria isso. Ele pergunta então o que ela vai fazer e ela começa a rir. Ele fala que se o parceiro dela vai pagar as contas, o que ela vai contribuir no relacionamento. Ela fala que não sabe e diz que não está a fim de conversar sobre isso agora. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta o que ele disse e ele fala que está se despedindo dela. E fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela pergunta se ele está colocando para fora e ele diz que ela pode sair. Ele fala que ela já pode sair e deseja uma ótima caminhada para ela. Como vocês podem ver, esse vídeo começa com Julian mexendo no lixo. E quando essa garota se aproxima, ele diz: com licença, senhorita. Ele fala que não está querendo incomodar e que ele estava ali no lixo porque ele está passando por um momento difícil. Ele diz também que acabou de perder o emprego há pouco tempo e que estava pensando que talvez ela tivesse alguma moeda que não vai fazer nenhuma falta para ela. Ela fala que não se importa em ajudar e em seguida diz que isso é tudo que ela tem. Ele agradece e fala que isso já é o suficiente para ele jantar mais tarde. Ela fala que é verdade. Em seguida, mais uma vez ele agradece e deseja um ótimo dia para ela. Ele volta a mexer no lixo e fala: que mulher bonita. Ela volta e diz pra ele que ela também pode oferecer o almoço dela pra ele, e diz que não faz sentido jogar toda essa comida no lixo. E depois que mais uma vez ele agradece, ela pergunta se ele está precisando de mais alguma coisa. E ele pergunta: tá falando sério? E ela diz que sim. Ela fala que isso é o mínimo que ela pode fazer. Ele agradece e fala: caramba, estou completamente surpreso, meu Deus. Ele pergunta se ela se importaria em ir com ele até o carro dele. E ela pergunta: o seu carro? Ele diz que sim, e ela diz que tudo bem. Ele fala que vai ser muito rápido, e ela: calma aí, esse aí é o seu carro. E ele fala 3, 4, 5. Ele fala que é isso mesmo, agradece e ela pede para ele esperar e fala que ela está confusa. E ele diz que aí tem $500 e que ele acha que dá para pagar o almoço dela. Ela fala que esse é o dinheiro dele e ele fala que na verdade, e em seguida pede para ela dar uma olhada para a câmera. Ele fala que na verdade ele está ali com os amigos dele fazendo uma filmagem. E depois de explicar para ela o tipo de pegadinha, ele fala que não é o caso dela, que ela parece
ser uma garota muito legal, inclusive muito atraente. Ele pergunta se ela é casada ou se ela é mãe. E ela fala que na verdade ela é divorciada e que ela tem um filho. E ela conta pra ele que ela tem um filho de 9 anos e que o pai dele simplesmente o deixou. E fala também que por conta disso ela está trabalhando em 3 empregos. Ele fala que adoraria poder ajudá-la nesse momento difícil e fala que pelo menos ele gostaria de levá-la para jantar e conhecer o filho dela. Ele pergunta qual o nome dela e fala que o nome dele é Julian. Ela diz que o nome dela é Sarah e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pede para que ela entre no carro e fala que ele adoraria levá-la para almoçar. E fala que assim eles vão poder se conhecer um pouco mais. E ela diz que tudo bem. Ela diz que não esperava que isso fosse acontecer em uma terça-feira e ele fala que ela chegou no momento certo. Ele fala que ela parece ser uma pessoa maravilhosa e que é difícil de acreditar que o marido dela a deixou.